pessoal. Depois do almoço é sempre difícil, né? Assim, dar aquela animada para ficarmos acordados. Buscar esse empolgante. Eu sou Pedro Teles, sou de São Paulo e sou um dos fundadores da Bancada Ativista. A Bancada Ativista é um movimento que surgiu em 2016, falei mais cedo para vocês, com foco em ajudar a eleger ativistas para o Legislativo. Né? Em 2016 a gente apoiou 8 candidaturas de partidos diferentes, uma pessoa foi eleita, Samia Bonfim. Em 2018 a gente fez um outro formato, que foi uma candidatura coletiva. A gente juntou 9 ativistas de temas diferentes, pautas diferentes, e um número só na urna, concorrendo para deputado estadual em São Paulo. Também fomos eleitos, e agora eu estou lá como chefe de gabinete nesse mandato. E essa artezinha aqui do fundo é uma arte que a gente usou no nosso vídeo de crowdfunding, que foi o vídeo que quebrou o recorde ano passado, na verdade, de financiamento coletivo para campanhas eleitorais, e muito na pegada de ocupar a política. E aí eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre a importância de nós, né? Porque eu venho desse lugar, de onde muitos aqui vêm, que é do ativismo climático, do socioambiental e etc. Trabalhei por muitos anos em ONGs e dei esse passo de ocupar a política e sou parte de um movimento mais amplo, nacional, que está fazendo isso. E qual a importância disso, com a relação disso com o governo aberto? Foi. Então, por que ocupar? Né? Essa é a primeira pergunta. E eu por muitos anos, e falo da minha vida pessoal, a minha trajetória, mas muitas outras pessoas que estão comigo nesse lugar agora passaram por isso também. Trabalhei no lugar de estar em ONGs, estar em movimentos, buscando pressionar e convencer nossos governantes, nossos legisladores, o executivo, a fazer diferente. Né? Tive aí por bastante tempo do meu ativismo nesse lugar. E nos percebemos, especialmente quando começou a situação política do país a se complicar bastante, ali em 2016, né, a perceber que, olha, por mais que a gente faça um excelente trabalho aqui fora, está faltando gente ali dentro que nos, de fato, represente, né, que de fato nos ouça, que nos entenda, e etc. E, em paralelo, a gente via grupos que defendiam o oposto do que a gente defendia, se organizando para ocupar aquele espaço. E a gente falou, acho que não tem muito caminho que não seja nos organizarmos para colocar uma nova geração de pessoas que são ativistas ali dentro. Né? Daí veio a ideia de montar a Bancada Ativista, e essa ideia, na verdade, se refletia em alguns outros lugares pelo Brasil. Junto com a gente, em 2016, aqui para vereadores em São Paulo, lá em Minas Gerais, o pessoal das muitas construíram também uma candidatura coletiva com várias pessoas, vários nomes diferentes, né? Cada um com o seu próprio número, e elegeram a Áurea Carolina e a Cida Falabella. Depois disso, você viu vários movimentos de renovação surgindo pelo Brasil. Aí você tem o Acredito, o Agora, o Brasil 21, cada uma com uma característica, mas enfim, acho que todos nesse espírito de ocupar a política, e acho que o nosso impulso do porquê ocupar vem muito daí. Vem muito desse lugar do, olha, precisamos colocar novos nomes ali dentro, e obviamente, você colocar 1, 2 nomes não é suficiente. A gente começou esse movimento agora, ele está se expandindo pelo Brasil, mas temos muito a fazer. E aí, acho que vem muito daí a nossa inspiração, o nosso gás inicial para estar nesse lugar. Uma grande reflexão que a gente traz desde a primeira campanha, é que um governo aberto, construir um governo aberto, passa por construir candidaturas abertas. Essa foto que está aqui é de uma tecnologia social que a gente criou na bancada, que a gente chama de flertaço. O flertaço a gente fez em 2016 pela primeira vez na Paulista, em São Paulo. Foi basicamente, tínhamos 8 candidatos a vereador que a gente estava apoiando, colocamos cadeiras na Paulista dos 8, cada um numa cadeira, e na frente dessa cadeira tinham cadeiras vazias. Qualquer pessoa podia sentar num sábado à tarde na Paulista e conversar com um vereador, um candidato a vereador. Né? Muita gente que passou por isso falou, nossa, nunca tive a oportunidade de estar na rua, sentar na frente de uma pessoa que é candidata e conversar. Perguntar quem é você, de onde você vem, quais são as suas ideias e etc. Isso aqui deu super certo, a gente usa isso desde então. Essa foto é de um evento que a gente fez em 2018, mas enfim, essa metodologia se replica e se multiplica. E acho que é só um simbolismo do que é uma candidatura aberta. Né? Assim, acho que governos abertos, eles começam no lugar de quem são as pessoas que a gente está apoiando, que primeiro vêm das ruas, né? Vêm de onde a gente vem de fato da nossa realidade, são ativistas que a gente conhece, confia, que construíram uma vida nesse lugar e que estão dispostas a isso, estão dispostas a dar a cara a tapa mesmo antes de ser governantes. Né? Acho que a gente tem uma reflexão muito grande nesse lugar de como é que a gente ajuda a alavancar pessoas para a política que topam isso aqui, que estão nesse lugar. Então, um governo aberto vai começar por a gente eleger mais gente que está aqui. Não. Onde eu miro? Obrigado. Tem uma segunda reflexão, que é que a gente não vai resolver os problemas da nossa política sem a gente endereçar também as desigualdades na política. E isso é mais um elemento que eu olho, antes de olhar para a questão do governo já formado, para o lugar de quem estamos elegendo.
Eu estou, nesse momento, terminando uma pesquisa, que deve ser publicada em breve, sobre quais são as principais barreiras que mulheres, negros e pessoas de baixa renda enfrentam para conseguir construir candidaturas competitivas, olhando para esse lugar. Aí essa foto ficou muito célebre quando foi tirada, né, que era, enfim, o governo Temer e quem o compunha. Isso, na verdade, é um retrato da nossa política nacional hoje. Você tem uma imensa maioria, esmagadora maioria no Executivo e Legislativo, de homens brancos, velhos, de trajetórias, enfim, de famílias ricas e tudo mais, que são pessoas, e aí, óbvio que essa foto é um extremo, mas a realidade não importa... A mais bem intencionada e bem preparada pessoa que venha dessa realidade não vai entender a realidade de povos indígenas, não vai entender a realidade de uma mulher, se for um homem branco, de negros, etc. A gente precisa endereçar a questão dessa diversidade na política se a gente quer também ter governos abertos de pessoas que vêm dos lugares onde a população brasileira vem, né, que entendam isso de verdade. Acho que muito da bancada ativista e de um campo mais amplo que a gente faz parte, que chama Ocupa Política, então tem uma coalizão de movimentos nacional do qual a bancada faz parte, que chama Ocupa Política, tá com esse olhar, de precisamos ampliar a diversidade da política e, novamente, se queremos falar de fato de governo aberto, de governos que entendem a realidade do Brasil na sua pluralidade, ela também passa por isso aqui. E passa por isso aqui antes do governo estar montado, né? Isso são passos anteriores a um governo estar estruturado. Desculpe. Quero. Obrigado. E aí, muito bem. Então, falei um pouco do que a nossa experiência traz com relação ao período de candidaturas e de eleições, e aí a gente vem para dentro, né, para dentro do sistema, para dentro do legislativo, que é onde a gente está agora. Um grande aprendizado que a gente já teve na bancada ativista nesses meses que a gente tem do como a solução passa por primeiro entender e depois ser sincero sobre o que de fato podemos fazer, né? Então, acho que tem uma questão, existe talvez uma utopia do governo aberto, por assim dizer, enfim, tem um lugar do horizonte que é onde a gente mira. Quando a gente entra ali dentro, a gente percebe os vários limites que isso tem na prática, e ser sincero sobre isso ajuda muito mais a, de fato, encarar os desafios do que fingir que dá para fazer tudo, porque não dá. Essa é a realidade. Quizá construiremos um mundo onde dê, e a nossa ideia é expandir, mas chegar nesse mundo passa por, inclusive com as ONGs, movimentos que a gente trabalha, jogar a real e falar, isso que dá, isso que não dá, como é que a gente expande a partir daqui. Eu trouxe aqui um exemplo simbólico apenas, que assim, a gente elegeu um mandato coletivo. São 9 codeputadas de origens diferentes e tudo mais, num mesmo mandato. Um limite que a gente tem concreto nessa proposta é que a gente só pode ter, só a Mônica, que foi o nosso nome na urna, porque por lei tem que ter um nome na urna, só ela pode falar na plenária. Tem algumas coisas que a gente não conseguiu, né, que só a Mônica pode fazer. Porém, a Mônica pode passar um vídeo. Então, o que a gente faz quando a gente quer fazer a Anne falar... a gente grava um vídeo na plenária, e aí a Mônica, bom, hoje eu vou falar sobre maternidade, quem vai falar é a Anne. E aí a gente passa o vídeo da Anne. Enfim, isso, a gente está buscando esse tipo de caminho, né? Mas trazendo para realidades mais concretas que transcendem mandatos coletivos, a gente está agora se debruçando sobre a questão de emendas parlamentares. Emenda parlamentar, cada gabinete na Alesp tem mais ou menos 6 milhões de reais para isso por ano, para destinar para organizações e etc. E quando a gente chegou, a gente entrou e a gente falou, nossa, isso aqui tem um potencial, tem uma discussão gigante para se fazer de se é muito dinheiro, se não é, e etc. E, enfim, essa é uma discussão e importante. Tem uma outra discussão que é, ok, mas temos 6 milhões de reais nessas emendas, isso não vai mudar do dia para a noite, esse ano teremos isso, como usaremos? Você vai entender como funciona? É hiper amarrado. É realmente muito, muito, muito difícil você usar esse recurso. Uma vez que você tem uma primeira etapa que é destinar o recurso formalmente, uma segunda etapa que é o governo aprovar que ele chegue no lugar, né? E percebemos que existem vários mandatos que usam isso de uma forma totalmente, enfim, na politicagem, de falar, olha, vou sim destinar para você uma emenda de tanto, pede essa emenda, formaliza ela é aprovada formalmente na etapa de montar o orçamento, mas depois a organização não é elegível de verdade, e depois a emenda nunca chega. Então, você tem um momento ali de falar, olha, essa emenda vai acontecer, mas depois ela nunca vai chegar de verdade. A pessoa que assinou que aquela emenda iria, muitas vezes sabe que a chance da emenda aí é muito pequena, porém, politicamente tem um ganho. Você fala, estou gerando essa emenda, e no final a emenda nunca chega. Então esse é o tipo de coisa de, o que é concretamente? Né? Ou projetos de lei. Como é que funciona a tramitação de um projeto de lei ali na casa? A gente tem um gargalo muito grande hoje, na Alesp, que é muito difícil qualquer um de oposição, não só na Alesp, qualquer lugar. Um mandato de oposição aprovar um projeto de lei.
né? E a gente pode protocolar 200 projetos de lei, se a gente quiser. Só que isso por si só, a chance de gerar resultado é muito pequena, porque a chance de aprovar é muito pequena também. Então, só para dizer que estamos montando, a partir de tudo isso, um manual da bancada ativista do nosso mandato, que é quais são as ferramentas que o mandato tem à disposição para ajudar ONGs e movimentos. E aí ele dá enfim, toda a cartela de possibilidades, falando, olha, tem isso, isso, isso e aquilo, mas esse aqui tem essa limitação, aquele tem tal limitação, aquele tem tal. Então, também achamos que o governo aberto passa por ser pedagógico no lugar do que existe como possibilidade de verdade, dos limites disso, e a partir daí trabalhar por expandir, né? Mas os limites são grandes, e muitas vezes a gente acaba caindo numa ilusão de coisas que você até cria e faz acontecer, mas que no fim não vão ter impacto, porque da forma como é hoje, não é possível, né? Próximo. Obrigado. E um outro ponto é o de como engajar pessoas é mais difícil do que parece. Esse é outro desafio que a gente está enfrentando. Então, eu estou olhando, seria muito fácil eu vir aqui fazer uma fala que é governo aberto, tecnologia, dados abertos, enfim, mas eu acho que isso é o beabá que todos aqui já conhecemos, né? Então, estou trazendo um pouco dos nossos desafios e aprendizados do mandato. Essa foto aqui é uma foto de uma ocupação que aconteceu na Lesp, na época dos secundaristas, lá atrás, antes da gente entrar, mas acho que, enfim, ilustra bem o engajamento das pessoas com uma casa legislativa. A realidade prática isso aqui é muito, muito, muito raro. É muito, muito, muito difícil você convencer pessoas a ir até a Lesp. Então, a gente foi eleito na bancada ativista com 150 mil votos. A gente foi a 10ª candidatura mais votada no passado pré-estadual em São Paulo. Você faz um evento na Lesp de prestação de contas, aparecem 20 pessoas, sabe? Assim, todo mundo fala, que massa que está fazendo esse evento, que legal, nas redes todo mundo curte, todo mundo que a gente conhece manda mensagem, pô, que da hora, não sei o que lá, quase ninguém vai. E não é só a gente que passa por isso, a gente vê outros mandatos com essa pegada, que tentaram fazer eventos de prestar contas, esse tipo de coisa, não rolou, a galera não se engajou, né? Então, assim, você escreve um relatório, monta tudo mais, põe no mundo, pouca gente acaba lendo aquele relatório. São coisas que são importantes de se fazer ainda assim, que elas têm valor em si, mas percebemos na prática que, cara, não é esse o caminho das pessoas se envolverem de fato com o governo. Não é esse o canal de governo aberto que de fato muda o mundo, né? A gente está agora, nesse momento, numa reflexão, inclusive, que qual que é o equilíbrio e quanto de energia a gente coloca em alcançar cidadãos como um todo, né, pessoas, né, que é muito difícil você, inclusive, alcançá-las, né, e elas virem até aqui. É importante ter coisas que sejam feitas e tudo mais, mas pouquíssimas vão se engajar. Você coloca muita energia na produção de conteúdos que não vão muito longe. Então, tem que existir, tem seu papel, mas é limitado. E quanta energia é colocada em você dialogar e ajudar a mostrar o caminho das pedras para quem já está organizado e quem de fato já quer incidir ativamente, para ONGs, movimentos. A realidade é que muitíssimas organizações e movimentos não conhecem como funciona um processo legislativo, né? Tem muita gente que tem um trabalho muito bom na rua, muito interessante, que não tem ainda a capacidade de conectar isso com um trabalho mais legislativo, institucional. Enfim, eu tenho um outro chapéu meu, que é o Advocacy Hub, como eu falei aqui, que surgiu com a intenção de capacitar ONGs, movimentos, etc., nesse tipo de coisa, em incidência institucional. Então, a gente está, enquanto mandato, também olhando e falando como é que a gente, enquanto mandato, pode ajudar a aumentar o potencial de impacto de quem já está organizado, de ONGs e movimentos. Então, acho que tem uma discussão também do governo aberto que passa por aí, que passa o que é governo. Governo aberto não quer dizer a mesma coisa para todo mundo. Ele é uma coisa para um cidadão médio que acompanha a política mais nas eleições apenas, ele é uma outra coisa para uma ONG que está ali atenta e querendo incidir, ele é uma outra coisa para a relação entre governantes entre si, ele é outra coisa entre ONU e governos. Enfim, existem vários tipos de governos abertos, né? E acho que discutir o governo aberto passa pela reflexão anterior, que é de quem estou falando, com qual objetivo. E cada um desses atores vai pedir produtos diferentes. Obrigado. Já caminhando para o fim, eu trouxe aqui justamente um organograma de processo legislativo, né? Mais importante, aí tem uma discussão muito grande em governo aberto, que é a da inovação. E acho que a gente tem, enfim, essa questão de inovar é importante. Inovar, inclusive, virou uma ideia que adquire o valor por si só no vácuo, muitas vezes, né? Acho que tem um amigo meu que fala que ele é contra a glamorização de ideias não testadas. Eu acho que a gente vive muito uma era de glamorização de ideias não testadas, né, de coisas, olha que legal, olha que inovador, muitas vezes o impacto real é muito pequeno. Então, existe sim um trabalho importante de inovação na discussão de governo aberto, de se criar novas ferramentas, etc.
Mas a grande maioria das coisas que tem que ser feitas para de fato abrir, já existem assim. A ideia já existe. Passa muito por você fazer bem feito o que já está por aí. Né? Você entender quais são os mecanismos que existem institucionais, quais são as ideias que já existem de pessoas que já tentaram fazer e deram certo ou errado, e melhorar aquilo lá. Eu estou muito menos hoje no lugar de vamos inovar 1 milhão de coisas, tem seu lugar a inovação quando necessário, quando de fato tem um buraco, mas em geral você entender o que foi feito, onde foi errado e onde pode ser melhorado, já é muita coisa, né? Você trabalhar nessa dimensão e governo aberto mais uma vez. Né? Eu estou menos olhando para o hype da inovação no governo aberto e mais para as boas práticas que a gente sabe que são consolidadas e que estão muito longe de ser realidade no Brasil ainda. No Brasil e no mundo. Próximo. Obrigado. E aí, enfim, e tudo isso, esse é um grande mote da bancada ativista desde 2016, que é traga o seu amor pela política de volta. Tudo isso passa por um lugar de, cara, a gente construiu a bancada ativista num contexto em que as pessoas, e isso ainda é uma realidade, né, estavam muito desinteressadas por política, muito desapaixonadas e muito frustradas, etc. Então, acho que a grande mensagem da nossa prática política, não só na discussão de governo aberto, mas mais amplamente, o que a gente pode fazer para as pessoas se apaixonarem de volta por isso? Quererem estar ali, quererem acompanhar, né? Quererem incidir. Então passa muito por essa reflexão de o que faz sentido, né, para os cidadãos. Quando a gente fala de governo aberto, o que vai levar a pessoa a se reapaixonar? Acho que essa é a ideia motriz que nos move ali no nosso mandato e no nosso movimento mais amplamente. E achei com esse recado que eu deixo vocês.